A notícia é a seguinte: o filho de Renato Russo, Juliano Manfredini, da qual eu tenho lá as minhas críticas também, da qual eu tenho lá minhas questões com ele, mas dessa vez eu creio que ele acertou. O filho do Renato Russo, ele notificou extrajudicialmente o Zema e o Partido Novo por uso indevido da obra de Renato Russo, do Que País é Este? Quando ele, que está agora lançando a sua pré-candidatura à presidência, o Zema, que por ele estar lançando uma pré-candidatura já é uma perda pra gente, né? O Zema, ele utilizou a música Que País é Este, né? Essa canção que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Olha só, primeiro a gente vai trazer a matéria. Filho de Renato Russo notifica Novo após evento de Zema usar música de Legião Urbana. Juliano Manfredini criticou a utilização indevida da canção e disse que não liberaria mesmo com solicitação prévia dos envolvidos. Ou seja, eles não têm autorização e mesmo se tivessem pedido autorização, o Juliano Manfredini não teria autorizado. Vamos continuar aqui, ó. O Partido Novo foi notificado por Juliano Manfredini, filho de Renato Russo, pelo uso indevido da música Que País é Esse? Da Legião Urbana em um evento político do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema lançou no último sábado, dia 16, sua pré-candidatura à presidência da República, de acordo com a Folha de São Paulo. O empresário político entrou no auditório que recebeu a solenidade ao som da música em questão. Breguíssimo, né? Breguíssimo Zema entrando ao som de Que País é Esse? Coisa mais patética do mundo também. Manfredini detém por meio da empresa Legião Urbana Produções o domínio sobre as músicas e a obra da banda. Segundo ele, a utilização da canção não foi autorizada ou sequer solicitada e, portanto, configura violação de direitos autorais. A Folha, o herdeiro de Renato Russo, afirmou: mais uma vez, a extrema-direita insulta a obra do meu pai, a memória dele e faz uma afronta aos direitos autorais. E acrescentou: é cansativo que candidatos à extrema-direita se achem no direito de fazer isso, passar por cima do Estado de Direito, dos direitos autorais, não respeitar as leis. Há muitos anos isso, está cansativo. A música não seria liberada após o pedido, ele ainda confirma, né? Segundo Juliano Manfredini, mesmo que Romeu Zema ou o Partido Novo tivessem pedido liberação formal para usar a música, ele não autorizaria, né? Nós temos o mesmo posicionamento que meu pai tinha, isso aqui é muito importante, tá, gente? Nós temos o mesmo posicionamento que meu pai tinha, principalmente com relação ao uso político por parte da extrema-direita, porque é uma música contra a extrema-direita, contra a ditadura. Não faz sentido aprovar o uso por parte dessa extrema-direita, especificamente, que não condiz com os valores da obra dele. Aqui eles dão um panorama mais ou menos do Que País é Esse, né? Legião Urbana e Que País é Esse? Que País é Esse? Foi lançada em 1987, é uma das principais músicas da Legião Urbana, assim como outras do repertório da banda de Brasília. A canção critica a corrupção e diversas mazelas vividas no Brasil nos anos da ditadura militar, tá certo? Aí aqui, tantas coisas que não nos interessam, a gente vai ficar mais ou menos nisso aqui. Gente, que doideira, né? Que doideira, né? Mais uma vez aí, coisas de direitos autorais e mais uma vez, infelizmente, notícias da Legião Urbana que não estão nos cadernos de cultura. Ou estão no caderno de polícia, ou estão no caderno de polêmicas, ou estão agora no caderno de espaços jurídicos com relação ao que pode acontecer aqui, que é uma notificação extrajudicial, pode ser que não aconteça nada, ainda vão se defender, tem toda aquela coisa com relação a processos judiciais. O que a gente pode dizer aqui é o posicionamento, aquilo que o Manfredini falou, né, o Juliano falou, posicionamento de Renato Russo e principalmente das canções da Legião sempre são contra a extrema-direita. Eu devo lembrar a vocês que o Renato Russo, ele tinha uma entrevista muito famosa que ele falava do Fujimori, né? Nossa, tem gente querendo um Fujimori de volta. Então que eu quero um cara de extrema-direita, né? Será que o pessoal já esqueceu do que aconteceu há pouco tempo, ele falando da ditadura e tudo? Quando ele ia cantar lá no Programa Livre, 1965, Duas Tribos, ele falava, pessoal, olha, prezem pela liberdade que vocês têm hoje, porque vocês não sabem o que era esse período dos anos 60, 70, a ditadura militar e tudo. Então, o Renato Russo era veementemente contra uma ditadura militar que essa direita espúria quer defender, que essa direita espúria exalta, né? O próprio presidente preso deles, o próprio presidente, o tornozeleirinho
Tornozeleirinha, o próprio Tornozeleirinha, ele vibra com o AI-5, né? Ele vibrava com o AI-5, ele comemorava as datas, né? Ele era um cara que mandava alô pra torturador, né? Brilhante Ustra, quem vai esquecer disso, né? Então tudo isso eram os valores contrários ao que pensava Renato Russo e ao que as canções, né, em consequência, elas vão trazer também. Então a gente vai trazer mais ou menos o panorama dessa canção, lembrando a vocês que para quem quiser ser compositor, para quem quiser compor suas canções melhores, esse código QR aqui, ó, vai te dar a dica mais ou menos de como você pode fazer isso, ó. Então acesse o código QR e vá lá para o nosso curso de composição, curso de canção, que você vai ser um grande cancionista. Vamos ver o que diz a letra de Que País é Esse? Lembrando a vocês, Que País é Esse? Sim, muitas pessoas vão dizer, nossa, mas a música foi lançada em 87, né? Foi lançada num disco, inclusive, homônimo, né? Foi lançada num disco homônimo, era o Que País é Esse? Mas a canção não é de 87, a canção é lá do Aborto Elétrico, a primeira banda de Renato Russo, antes mesmo da Legião Urbana, antes mesmo do Trovador Solitário, né? Que ele foi um período ali antes da Legião Urbana, né? Então, nessa banda punk chamada Aborto Elétrico, com o Fê Lemos, com o Flávio Lemos, eles se dividiram, fizeram ali o Capital Inicial, a Legião Urbana, mas antes eles eram um grupo juntos ali, a banda punk Aborto Elétrico. Que país é esse? É uma frase falada pelo Francelino Pereira, né? Que era um político do período da ditadura militar e que ele estava respondendo a uma dúvida que o pessoal estava com relação ao Ernesto Geisel. Na época, o presidente general, a gente tinha presidentes generais, né? Era o Ernesto Geisel, que prometeu que a gente teria uma gradativa reabertura da democracia. Então a gente ia poder votar novamente, ia poder mais uma vez trazer a democracia. Quando ele falou isso, muitas pessoas ficaram em dúvida, ao que o Francelino Pereira falou alguma coisa mais ou menos no sentido de que país é esse que as pessoas não acreditam no calendário eleitoral que o presidente propõe. Então ele trouxe esse que país é esse nessa frase, né? Aí o Renato Russo pega essa frase e usa o que país é esse em outro sentido. Que país é esse que a gente vê uma ditadura que promete um milagre econômico absurdo, né? Um milagre econômico que vai melhorar nossas vidas, a gente só vê corrupção, a gente só vê o país em frangalhos, né? Então é basicamente isso. É contra a ditadura a música, tá? Contra a ditadura e tirar sarro do patrão. Alô, Novo, esse partido novo, que é o partido do patrão, que é o partido que defende aquele que explora você, trabalhador, que tá aí batendo cartão todo dia, tá aí batendo ponto todo dia, não é? É aquele que explora você. Essa música ironiza essas pessoas, ironiza o tal do milagre econômico, essa música que faz esse que país é este mudar, né? O brado muda de lado, né? Então, não faz menor sentido o Romeu Zema entrar com essa música, porque essa música não é pra você. Essa música fala contra você. Ou seja, além de vocês serem mau caráter, vocês são burros. Burros porque não entendem a letra que você está colocando num palanque pra você. Tá, entendeu? Num palanque pra você. Então, olha lá. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É simples, é uma letra direta, porque era do período punk, né? Era do período do aborto elétrico. Então você percebe que ele usa favela, Senado e coloca sujeira nos dois extremos, né? Favela porque a sujeira ali é no sentido de abandono, de descaso, coisa que acontece até hoje, né? E no Senado é no sentido de corrupção, de panelinhas e coisa que acontece até hoje também, ou seja, sujeira para todo lado. O que não ficou naquele período ficou também nos períodos de hoje, né? Ainda está aqui no período de hoje, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É interessante. Todos acreditam no futuro da nação não é que se acreditava no futuro da nação. Então, lembrando da canção 1965, Duas Tribos, que o Renato Russo faz lá também uma menção a isso, ele fala o Brasil é o país do futuro, né? Ele brinca com essa conversa aí. Por que ele fala sempre o futuro da nação, acredita no futuro da nação, o Brasil é o país do futuro? Porque eram as propagandas ufanistas da ditadura militar. Vocês lembram? Pra frente Brasil, né? Tudo aquilo era feito para que a gente esquecesse dos problemas e que se exaltasse uma pseudopatriotagem e que fizesse com que a gente acreditasse que estávamos indo no caminho certo e iríamos para o milagre econômico, iríamos vencer, mas de uma maneira quase que alienante, né? Enfiando na nossa cabeça, enfiando o goela abaixo que o Brasil estava vencendo. E aí vem um refrão, né? Que país é esse? Que país é esse? Ah, ninguém respeita a Constituição. Devemos lembrar que a Constituição atual, né? Essa que esses espúrios mesmos da extrema-direita, como diz o Juliano aqui, esses espúrios da extrema-direita querem desobedecer, né? A Constituição que eles querem quebrar, que eles querem rasgar, que eles tentaram fazer naquele 8 de janeiro.
essa Constituição foi promulgada em 1988, ou seja, 88, 89, não lembro, mas mais ou menos por aí, final dos anos 80, eu acho que foi 88. E aqui, o Ninguém Respeita a Constituição é da década de 70, ou seja, era a Constituição antiga. Ele estava falando que a ditadura rasgou a Constituição em nome dos tais atos institucionais, né? As regras que eles mesmos criaram, na qual o ato institucional número 5 era o mais pedrada, né? A gente sabe dos anos de chumbo, a era Médici, enfim, tudo que veio depois daquele AI-5 que eles tanto exaltam, né? Aí no Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz, né? Então ele vai citando locais aí, Amazonas, Araguaia, Baixada Fluminense, Mato Grosso, né? Ele vai citando os lugares do país, né? E aí, essa parte que eu quero mostrar pra vocês, né? Essa parte interessante dessa letra aqui. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Olha que interessante, né? O novo, Partido Novo, parece... O Zema, o Romeu Zema, o pessoal burro do Partido Novo, o pessoal que não sabe interpretar uma letra, interpreta isso aqui. Interprete isso aqui, vocês que defendem o capitalismo, defendem o patrão, vocês que são o partido do patrão, o partido do empresário. Olha isso aqui, do grande empresário, né? Olha isso aqui, na morte eu descanso. Ou seja, o que é o na morte eu descanso? É falando do trabalhador. O trabalhador se esfola, se mata, se acaba no trabalho para ele vai ter o descanso dele na morte. Porque a aposentadoria vem quando? A aposentadoria vem no restinho de vida, assim, ó. Naquele fio de vida que você tem aí, você vai ter a aposentadoria. Aí você vai fazer o que você quiser, né? Porque senão é você se esfolando. Ou seja, na morte eu descanso, mas o sangue anda solto. Esse sangue também é do trabalhador que está se esfolando, que está se acabando e tal. O sangue anda solto, manchando os papéis, os documentos fiéis ao descanso do patrão. O descanso do patrão que é o descanso mesmo. Ou seja, é uma ironia com relação a tudo isso, né? É uma ironia com relação ao quanto o brasileiro se mata, mancha com seu sangue os papéis que são esses documentos fiéis para o patrão descansar de fato. Essa canção tá tirando sarro de vocês. O Romeu Zema, essa canção tá tirando sarro de vocês. O descanso do patrão que a gente se esfola por vocês. É isso que vocês estão exaltando, é isso que vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam nada da letra, tá certo? Aí, olha só como é que termina, ó. Terceiro mundo se for... Piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, milagre econômico, quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão, ou seja, é mais um povo oprimido, é mais uma vez uma exploração, né? Vender as almas dos índios no leilão, é uma extrapolação, né? Uma hipérbole, uma figura de linguagem que é a figura do exagero, né? É uma hipérbole trazendo pra gente essa ideia de uma exploração extrema e que é assim que o Brasil vai ficar rico, assim que o Brasil vai faturar 1 milhão. Então, o milagre econômico, ele acontece porque alguém está sendo esfolado. As nossas almas estão sendo vendidas no leilão, né? Nossas almas estão sendo vendidas no leilão. Então, quando você, político, for subir no palanque, eu peço, por favor, entendam a letra da canção da qual vocês estão colocando, porque não é só porque que país é esse, que é um grito, que eu quero um país melhor. Não, tá tirando sarro de um certo lado, o lado dessa direita espúria, patética e ridícula que defende uma ditadura militar que essa canção cospe, que essa canção escarra nela, tá bom? Romeu Zema e Partido Novo, esse vídeo é pra vocês e vão dormir super felizes, tá certo? Esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas, então esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!